Na 23ª semana do tempo comum, uma nova semana do tempo na igreja começa, 23ª. Olha, dia 4 de setembro, domingo, fase da lua é quarto crescente, estamos no 247º dia do ano, faltam 118 dias para terminar 2022. Vige a estação do ano do inverno brasileiro, iniciado no dia 21 de junho. A primavera começa neste mês, hein? Dia 22 de setembro. Setembro é o 9º mês do ano e tem 30 dias, é o mês consagrado à Bíblia. E é o mês da pátria. Independência do Brasil. 200 anos, nesta quarta-feira, dia 7, feriado nacional. Bem, vamos à informação sobre este domingo. É dia de missa de preceito para o católico. Aquela missa que o católico obrigatoriamente deve comparecer. O tema da missa é: quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. É o 23º domingo do tempo comum. Olha, o Frei João Mário Barbosa Machado diz o seguinte sobre este domingo: Jesus exige certas condições para ser seu discípulo. O mais difícil é a renúncia, ou seja, renunciar ao que temos de mais valioso. Desapegar afetivamente implica enfrentar os riscos do seguimento e de suas consequências. O discipulado requer amadurecimento, coerência, até desprezar a própria vida. Quem decide assumir seu projeto de vida deve ser realista, como um arquiteto que calcula as despesas antes de construir e pondera se tem com que terminar. Olha a comparação do Frei. É prudente, como o rei, que antes de guerrear com outro rei, senta para examinar e fazer a estratégia e verificar as condições de paz. Enfim, ser discípulo de Jesus é assumir decisões e riscos que determinem toda a nossa vida. Bacana, bacana, muito legal mesmo essa reflexão. Agora temos aqui a comemoração de hoje. Eu falei de São Moisés, São Vitálico e São Marcelo, mas também tem o dia de Santa Rosália e é o Dia Mundial do Taekwondo. Indicadores da economia brasileira. Olha, o salário mínimo nacional vale R$ 1.212. A taxa Selic 13,75% ao ano. E temos a inflação dos últimos 12 meses pelo IPCA do IBGE, 10,07%. E essa taxa é em baixa. Cotação do café na última sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.243. O Arábica Bebida Rio, R$ 1.030. O Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 727. Mercado financeiro em São Paulo, no fechamento dos negócios da sexta, o dólar teve baixa de 0,9%, cotado a R$ 5,19. A Bolsa de Valores B3, em São Paulo, fechou em alta de 0,4%, totalizando 110.864 pontos. Agora o que temos aqui? Capa de A Tribuna de sábado. Vamos passar para vocês as manchetes da capa do jornal A Tribuna de sábado. É o único jornal que circula de forma impressa nas bancas de jornais
padarias e lanchonetes em várias cidades capixabas. Olha, 50 mil vagas em concursos públicos a partir do ano que vem. Puxa vida, hein? Cerca de 5 bilhões e 800 milhões de reais serão reservados para novos editais no projeto de lei orçamentária anual. São esperadas seleções da Polícia Federal e INSS, entre outros. Coluna Papo de Família. Motivação, autoconfiança e estratégia. Seu filho tem isso? Religião. Primeira Igreja Batista de Vitória celebra seus 119 anos de fundação. Infarto mata pedagoga aos 22 anos. Minha nossa, que coisa, hein? Não sabia dessa informação, fiquei sabendo pelo jornal A Tribuna. Isabela era saudável, segundo a família. Ladrão apanha de moradores ao tentar roubar bicicleta na Praia da Costa. Volta das viagens à Lua. Olha, as viagens à Lua vão voltar. Festas em ritmo de samba. Vamos colocar a política dentro, aliás, polícia. É uma frase do candidato ao governo do estado, Guerino Zanon. Vamos colocar a polícia dentro dos ônibus, afirma Guerino Zanon. PM preso é investigado por desaparecimento de perito, diz juíza em decisão. Acusado teve a prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia. São essas as informações, né? E vamos em frente. Nota de violência urbana. Vamos falar dessa idosa que morreu em Vila Velha. Morreu assassinada. Que violência, gente. Algo inimaginável. Num ambiente do século XXI, que se fala tanto em amor, em urbanidade, em respeito, não é? Em tolerância. Olha o que aconteceu. Mulher morta. Assassinada em Vila Velha. Idosa morta. Assassinato de octogenária em Vila Velha ainda repercute. A notícia é do Tribuna Online. Um fato que ainda está repercutindo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, é a morte violenta da idosa Neuza Ribeiro da Costa, de 88 anos, viúva e cujo filho único já morreu. Os sobrinhos moram em São Paulo e Belo Horizonte. A octogenária não aceitava morar com nenhum deles e tinha uma cuidadora que ficava com ela parte do dia. A mulher foi encontrada morta no dia 31 de agosto de 2022 em seu domicílio, com pernas amarradas e um lençol no pescoço, além de um furo no local, no próprio pescoço, indicando que teria sido assassinada por asfixia e possivelmente um golpe cortante. Os suspeitos são 2 homens de 34 e 36 anos e a namorada deste último de 35 anos. 2 homens e uma mulher são suspeitos, então. Eles foram levadas joias folheadas a ouro, uma TV de 50 polegadas, uma garrafa de aguardente. Minha Nossa Senhora. É difícil para a gente entender uma coisa dessa, muito difícil. Além de produtos alimentícios, o crime aconteceu no bairro Ilha das Flores, onde a mulher morava há 40 anos, e os suspeitos foram presos no bairro Vila Batista, em 1º de setembro. A vítima gostava de ajudar as pessoas, e inclusive ajudava um dos suspeitos desse bárbaro, desse selvagem crime. Puxa vida, é difícil. Difícil da gente entender determinadas coisas. Nossos pêsames, né, a família dessa senhora. Agora vamos falar de notícia mais amena, uma nota mais jubilosa. Cai ainda mais o preço da gasolina em Colatina.
Olha, no sábado, dia 3 de setembro, o preço do litro da gasolina mais baixo na zona urbana de Colatina era vendido no posto Anacleto por R$ 5,25. Trata-se da gasolina comum, paga à vista ou no cartão de débito. O etanol saía por R$ 3,85 e o óleo diesel por R$ 6,59. O posto de combustíveis Colatina, que é o posto Anacleto, situa-se na Rodovia do Café, número 606, bairro Carlos Germano Naumann, antigo Córrego do Ouro, em frente ao Oba Superatacado. Então, R$ 5,25 o litro de gasolina no posto Anacleto, no bairro Carlos Germano Naumann, em frente ao Oba. Nota militar. Reforço das Forças Armadas com submarino. Entrou em operação no Rio de Janeiro o novo submarino S-40 Riachuelo, aumentando para 6 o número dessas embarcações militares. Assim, segundo a Marinha do Brasil, o Brasil passa a ter a força naval mais poderosa da América do Sul. Na quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022, a Marinha do Brasil recebeu o novo submarino, entrega que ocorreu na base naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, contando com a presença do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. O S-40 Riachuelo é fruto de um acordo militar entre o Brasil e a França, assinado em 2009. O submarino foi lançado ao mar em 2018 e teve um longo período de testes. Agora, posto em operação, o país conta com 6 submarinos. A missão da mais nova embarcação será patrulhar o território marítimo brasileiro e garantir a proteção da área da Amazônia Azul. O capitão de fragata Edson do Vale Freitas informou que se alguém vier a atacar o nosso território em conflito com o país, saberá que o Brasil possui um submarino muito bem preparado e terá que usar muitos meios para se contrapor a essa embarcação bélica. O oficial enfatizou que é uma guerra muito cara para outra nação lutar contra um submarino. Parabéns à Marinha do Brasil, da qual eu sou militar da reserva. Motorista de caminhão, olha, para autodeclaração de caminhoneiros, o prazo foi prorrogado, hein? Atenção! Você que é caminhoneiro, preste atenção na notícia. Cerca de 130 mil autodeclarações foram entregues. O prazo para que transportadores autônomos de carga façam a autodeclaração do termo de registro, documento necessário para receber as parcelas referentes a julho e agosto do auxílio caminhoneiro, foi prorrogado até o dia 12 de setembro. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, mas que não tiveram o registro de operação de transporte rodoviário de cargas neste ano. Todos os profissionais nessa situação estão com uma notificação nos sistemas do Ministério do Trabalho e Previdência e poderão utilizar esses mesmos canais para fazer a autodeclaração. O acesso pode ser pelo portal Emprega Brasil, utilizando o login do gov.br, no link Serviços ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O documento dará mais segurança e transparência à utilização dos recursos públicos. O recebimento deverá ocorrer junto com o pagamento da terceira parcela do benefício referente a setembro, no dia 24 de setembro. Assim, aqueles que preencherem a autodeclaração após 18 horas e 30 minutos do dia 29 de agosto até 12 de setembro, poderão receber as parcelas 1, 2 e 3 no dia 24 de setembro, informou o Ministério. Então, prazo está aí. Senhores caminhoneiros, não deixem de realizar esse procedimento.
Nota positiva, TSE atende Forças Armadas para testes aleatórios na votação. Olha que notícia importante, hein? Uma boa notícia no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, após conversa entre o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o presidente do órgão, Alexandre de Moraes, com a participação de especialistas, inclusive das Forças Armadas, é que o dirigente do TSE concordou com a insistência do general de que haja testes aleatórios nas urnas durante as eleições. Isso ajuda como poder dissuasório em quem estiver mal intencionado, dando mais segurança às urnas, e é uma boa notícia para todos os eleitores brasileiros. Outra boa notícia é que os boletins de urna estarão à disposição dos partidos imediatamente. Olha que bom, hein? Quanto mais tranquilidade nas eleições, melhor. Redução do preço do leite. Olha, R$ 4,49 em Colatina. Quem gosta de promoção pode comprar o leite da Mari integral a R$ 4,49 o litro de caixinha na sexta-feira e no sábado, dias 2 e 3 de setembro, no supermercado Oba, que fica na rua Alexandre Calmon, no centro de Colatina. Na maioria dos estabelecimentos de secos e molhados colatinenses, o preço do leite caiu e promoções são realizadas frequentemente. Até o quilo do queijo já situa em menos de R$ 40 em vários pontos de venda. Então até o queijo também está com preço em queda. Restituição do imposto de renda. A Receita Federal começou a pagar no último dia do mês de agosto, dia 31, quarto lote de restituição do imposto de renda. São R$ 6 bilhões o valor total a ser pago a 4.462.000 contribuintes beneficiados por esse lote. Atenção universitários, estudantes já podem conferir resultado da segunda chamada do ProUni. O programa Universidade para Todos tem um novo cronograma, segundo divulgou o programa Brasil em Dia da TV Brasil. O Ministério da Educação informou que os estudantes podem conferir o resultado da segunda chamada na página eletrônica acessounico.mec.gov.br/ProUni. Por sua vez, os pré-selecionados devem confirmar as informações prestadas na inscrição. Tá bom? A notícia completa no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos falar sobre a propaganda eleitoral, né? A propaganda eleitoral já está em vigor, eu não vejo, muito difícil eu ver, mas está em vigor. Os candidatos aos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, começaram a apresentar suas propostas eleitorais durante a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A propaganda é veiculada nas emissoras que operam em VHF e UHF, bem como nos canais de TV por assinatura administrados pelo Senado, Câmara dos Deputados, Assembleias, Câmara Legislativa do Distrito Federal e câmaras municipais. Deixa eu falar para você agora aqui sobre questão do PASEP que está esquecido no banco. PASEP e PIS são dois programas sociais. Então vamos à informação. Quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público entre 1971 e 1988 ainda pode ter dinheiro do PIS-PASEP. Mais de 24 bilhões de reais liberados em 2019, no início do governo do presidente Jair Bolsonaro, ainda estão disponíveis para saque. Mais de 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram saldo de suas contas dos dois programas sociais, PIS e PASEP. Então, vamos procurar sacar, né? Dinheiro é sempre bom para algum projeto em nossa vida.
Campanha antipólio em andamento. Olha, a campanha antipólio, a poliomielite é conhecida também como paralisia infantil, continua em todo o país. Procure a unidade de saúde que ofereça essa vacinação enviada, o medicamento é enviado pelo governo federal. A meta é imunizar 95% das crianças. A campanha prossegue até o dia 9. Nota turística, viagem de Colatina para Vitória fica em torno de R$ 54. Então, se você for viajar de Colatina, que é o meu município base, para Vitória, fica sabendo que a viagem custa aí entre R$ 54 e R$ 51, varia, né? Vai depender do tipo de ônibus, da linha, etc. Agora eu falo para você sobre pesquisa de preços. Quem me segue já sabe que eu pesquiso antes de comprar em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o produto mais em conta, eu passo para vocês o valor. Olha, eu comprei pão de forma Vai e Bem tradicional, 450 gramas, e por R$ 3,99. Então, pão de forma 450 gramas, R$ 3,99. E macarrão de sêmola à malha do tipo parafuso, R$ 4,89. Foi no supermercado Lavagnoli, na rua Germano Naumann Filho e também Alexandre Calmon, no centro de Colatina. Tá bom? É a informação do preço mais baixo. Olha, tem 178 chances para trabalhar em Colatina, hein? Na segunda-feira, você que está desocupado, procure o Cine, hein? Fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. Telefone 3721-7102. É a página também na internet, cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Nota de espiritualidade, a oficina de oração e vida começou mais uma temporada e você pode participar. É só manter contato com as responsáveis pela oficina. Telefone 99510-5228, falar com Beth, ou 99982-1011, falar com Diana. A Pastoral da Sobriedade também está de volta às segundas-feiras, às 19h30. Doar sangue é importante para os hospitais. Você que é doador, então, compareça ao Hemocentro de Colatina ou a qualquer hemocentro em sua cidade. É importante doar. Os hemonúcleos sempre fazem campanhas, os hospitais. A falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes que precisam de cirurgias nos hospitais. Financiamento da Casa Verde e Amarela aumenta de prazo. Olha, a partir deste mês de setembro, o prazo máximo para financiamento de moradias por meio do programa Casa Verde e Amarela passa de 30 para 35 anos. A medida que amplia o prazo está em uma lei sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a nova legislação iguala as condições do programa Casa Verde e Amarela às operações de mercado que já tinham prazo de 35 anos. Que coisa boa, né? Celebrações na Igreja Católica, Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Neste dia de domingo, 4 de setembro, tem missa com o padre José Valdeci Romão às 7 horas na Catedral. Tem também missa com o padre Edgar na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro do mesmo nome. Às 8 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na comunidade Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. 9 horas, celebração eucarística com o padre Valdeci na Catedral. Também às 9, o padre Edgar presidirá a missa na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Às 10h30, celebração de batizados na Catedral. 16 horas, missa com o sacramento da Crisma, com a presidência do bispo Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na Catedral. Olha, uma celebração muito concorrida, muito bonita. Sacramento da Crisma, 16 horas neste domingo. Às 17 horas, missa com o padre Edgar na comunidade católica São Lucas, bairro Noêmio Vitale.
19 horas, tem missa com o padre Edgar na Catedral Sagrado Coração de Jesus. E missa com o padre Valdeci na comunidade São Pedro, bairro Pedro Vitale. Ok? Eu quero falar também as missas da paróquia Santa Clara, onde temos o Mosteiro das Irmãs Clarissas. Olha, a informação que eu recebi foi a seguinte: o endereço eletrônico da paróquia, o Instagram é Para Clara. Telefones dos franciscanos 99934 5155. No Mosteiro das Irmãs Clarissas tem missa às 8 horas neste domingo e de segunda a sábado às 7 horas. Ok? Telefone da paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro mais populoso do município, São Silvano, é 99507-2251. Vejamos aqui agora sobre nossa independência, 200 anos. Eu tenho uma informação para falar para vocês sobre a nossa história. Olha só, 200 anos da independência. A independência do Brasil foi declarada em São Paulo, às margens do rio Ipiranga, mas vários acontecimentos decisivos se deram antes, no Rio de Janeiro, onde a corte portuguesa se instalou em 1808. A repórter, o repórter Maurício de Almeida, da TV Brasil Rio de Janeiro, produziu uma reportagem. Nela ele diz que foi numa escada do antigo cais do porto do Rio de Janeiro que a família real portuguesa desembarcou em 1808. De uma hora para outra chegaram ao Brasil 15 mil pessoas de uma corte fugida e que se consolida no território do Rio de Janeiro com uma série de benfeitorias, conforme o professor de História Dalton Cunha, acrescentando que isso dá uma cara de urbe e centro político à região. Em 1821, pressões políticas levaram Dom João VI a voltar para a Europa, deixando o Brasil. E aqui ficou Dom Pedro, o seu filho. E foi de uma das janelas do prédio que existe até hoje no Rio, que o então príncipe regente Dom Pedro, em janeiro de 1822, também, em meio a pressões da corte portuguesa, anunciou que ficaria no Brasil. O Paço Imperial acabou se transformando na residência da família real e tem uma importância histórica muito grande. Na 7ª janela do 2º andar, Dom Pedro pronunciou a célebre frase: "Se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Muitos portugueses não ficaram satisfeitos com a decisão do príncipe de permanecer no Brasil e o clima no centro da cidade ficou tenso. A fim de proteger a mulher e os filhos, Dom Pedro decidiu enviar a princesa Leopoldina para a Fazenda Real, que ficava numa área afastada, onde hoje está o bairro Santa Cruz, na região oeste do Rio. O que poucas pessoas sabem é que fatos importantes que aconteceram nessa propriedade rural impulsionaram a independência do Brasil. No dia 17 de janeiro houve um evento muito importante, que foi a chegada de José Bonifácio de Santos. Quem estava no local era a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro, que queria muito conhecer Bonifácio, pois ele era cientista naturalista e ela também tinha interesse nesses temas. Na viagem que Dom Pedro acabou proclamando a independência, ele dormiu em Santa Cruz no dia 14 de agosto e em São Paulo recebeu notícias de Lisboa, avisando que o Brasil seria rebaixado praticamente à condição de colônia. Então ele fez um gesto simbólico do Grito do Ipiranga. A declaração de independência em São Paulo foi arquitetada dias antes no Rio de Janeiro, na reunião do Conselho de Estado no Paço Imperial, presidida pela princesa Leopoldina, que estava com José Bonifácio.
Olha a história do Brasil sendo contada na TV Brasil. É dela uma das cartas que chegaram a Dom Pedro, no Ipiranga, sugerindo a independência, pois ela defendia fortemente essa separação. Com a independência consolidada, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil e aclamado pelo povo no Campo de Santana, no centro do Rio. Que coisa boa, hein? Nossa independência completa 200 anos. Olha, motoristas, deixem de brigar no trânsito. Motoristas e motociclistas estão perdendo a paciência no trânsito, na zona urbana de Colatina e em vários municípios pelo Brasil afora. Frequentemente são lançados palavrões uns para os outros, homens, mulheres que conduzem veículos. Há muitas freadas bruscas, barbeiragens, gritos. Gente, vamos ter equilíbrio. Agora eu vou falar para vocês sobre o Campeonato Brasileiro e os jogos de... No domingo, às 11 horas, tem Flamengo e Ceará. Olha, domingo, 11 horas, o Mengão jogando então com o Ceará. Ainda no domingo, às 16 horas, tem 3 jogos. Corinthians e Internacional, Fortaleza e Botafogo e Cruzeiro e Criciúma. Às 18 horas do domingo, dia 4 de setembro, jogarão Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Tem um jogo às 19 horas também, Cuiabá e São Paulo. E na segunda-feira tem um jogo isolado dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, dia 5 de setembro, né? Estamos no mês de setembro, hein? Dia 5 de setembro, segunda-feira, às 20 horas, jogarão Santos e Goiás. Amigos e amigas, vamos a um momento de atualidades. É sempre importante nós termos essas informações para que saibamos notícias de um modo geral que estão sempre ao nosso dispor. Devemos ter essa informação. Varíola dos macacos atinge mais homens que se relacionam com homens. Olha, o mundo possui milhares de casos da doença chamada no Brasil de varíola dos macacos ou nova varíola, mas conhecida internacionalmente como monkeypox. A maioria dos atingidos são homens que mantêm relações sexuais com outros homens. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que 95% dos casos confirmados no mundo são de homens que fazem sexo com outros homens. Ele ressalta, no entanto, que isso não é uma estigmatização e a principal forma de transmissão é por contato. O Ministério da Saúde já instalou o Centro de Operações e Emergências, que funciona todos os dias, inclusive fins de semana, para proceder a análises da doença. A maioria dos contaminados encontra-se nos estados de São Paulo. A primeira morte pela enfermidade no Brasil aconteceu no dia 29 de julho de 2022, tendo como vítima um homem de 41 anos do estado de Minas Gerais, que era imunossuprimido, com histórico de quimioterapia e outras comorbidades. Nota catequética. Olha, sempre é importante nós sabermos sobre os fatos da igreja. Diferença entre adoração e veneração é uma informação do canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Venerar vem do termo grego dulia, enquanto adorar vem do termo latria. Por isso há o vocábulo idolatria, que significa adoração de ídolos. A Igreja Católica Apostólica Romana separa isso muito bem, informando que o fiel só adora a Deus na Santíssima Trindade, Pai,
Filho e Espírito Santo, à Virgem Maria, aos anjos e santos, o católico venera. Nossa Senhora, por exemplo, recebe o culto de hiperdulia, maior veneração. São José recebe a protodulia, primeira veneração, e os santos recebem simplesmente o culto de dulia, que significa veneração. O culto de adoração, latria, é destinado somente a Deus. Mais uma nota catequética: quem opta por socialismo-comunismo é excomungado automaticamente da igreja? Vamos ver a resposta do professor e escritor Felipe Aquino. Não. Essas pessoas não estão na lista das excomunhões automáticas. Nesse caso, só quem pode aplicar a excomunhão a essas pessoas é o bispo ou o papa. Não cabe ao padre nem ao leigo essa medida. Isso é o que está no Código do Direito Canônico. Mas é lógico que a igreja não quer que o católico seja marxista, comunista, pois o comunismo é ateu, materialista e odeia a religião, além de aceitar uma série de pecados que o cristianismo não concorda. O Papa Pio XI escreveu uma encíclica inteira condenando o socialismo, comunismo, marxismo. E outra informação: na Nicarágua, há um bispo e 6 leigos que foram presos pelo governo de tendência comunista marxista de Daniel Ortega, pois não concordaram com suas medidas totalitárias ditatoriais. Catecismo da Igreja e Bíblia. Olha, o Catecismo da Igreja Católica cita a Bíblia 3.000 vezes. Os dois são interligados e importantíssimos. O católico segue a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição, que vem da transmissão dos apóstolos, e o Sagrado Magistério, que é a interpretação do Papa e dos bispos sobre a tradição e a Bíblia. Agora, pensando sobre alguns sindicatos, algumas entidades sindicais, você já pensou sobre o que elas fazem? Qual a sua influência? Há entidades sindicais que agem como verdadeiros grupos truculentos, com interesses inconfessáveis. Tem dirigentes que se esfolam a fim de manter o controle dessas organizações político-ideológicas e sociais que dominam muitos recursos financeiros e têm também muito poder sobre empresas e instituições. Agora uma reflexão. O ser humano é tão incoerente e insensato que proíbe a rinha de cavalo, a briga de outros animais, mas permite o pugilismo, o boxe entre homens e atualmente até entre mulheres. Quer dizer, briga entre animais irracionais não pode. Agora, entre os animais racionais, aí pode. Vai entender, né? Vamos falar agora da esquerda doente, dos nossos queridos irmãos que se perdem no mundo da esquerdofrenia. Tudo para os esquerdofrênicos, um termo que eu inventei aí para significar doentes da esquerda, é estrutural. Eles chamam o machismo de estrutural, o racismo de estrutural, o homofobismo, que eles inventaram também esse termo, homofobismo. Será que o chatismo deles também não é estrutural? O falsismo ou falsidade de muitos deles também
não é estrutural, porque tem muitos que são doentes, da esquerda radical, mas tem também os que são hipócritas. Há esquerdofrênico que quer penalizar quem olha para a mulher, por exemplo. Há o assédio psicológico do homem para a mulher. E tem até esquerdofrênico contra o pavilhão nacional, a nossa bandeira. Meu Deus do céu! Aonde vamos chegar com esses extremismos e alienismos? Muita loucura. Rezemos por essas pessoas. Significado agora. Vamos falar sobre o que significa compliance. Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra vem do verbo em inglês to comply. Obedecer uma ordem, um procedimento. Nota sanitária e digital também. O vício do celular. O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, ou seja, doente com a compulsão de verificar informações constantemente, a todo tempo, o tempo todo. A doença se chama FOMO, Fear of Missing Out, sigla em inglês, que significa medo de ficar por fora do que está acontecendo. Visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do equipamento. E deixar o aparelho no silencioso pode aumentar a dependência, como acontece em relação ao álcool, à droga, ao sexo ou tabaco. A recomendação é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. O que recomenda-se, na verdade, é que as pessoas pratiquem o ato presencial, o encontro, a conversa positiva, face a face. Agora vamos refletir sobre a oração. Gente, rezar é preciso. Faça essa experiência, você que ainda não faz. Rezar, orar. E devemos orar principalmente pelas pessoas mais difíceis. Em algum momento da vida, quem sabe, elas se tornem mais maleáveis. Sexualização precoce. Será que nossos filhos serão edificados assistindo mulheres e semi-homens homoafetivos, desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Você que é pai, será que isso vai trazer valores morais, familiares, sociais para seus filhos? Pense nisso. Esses artistas desnudos estão mostrando órgãos que eles usam para sua satisfação sexual. Então, não deixe que seu filho se sexualize precocemente. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria
comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil agora de R$600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas,
os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.